Olá pessoal, tudo bem? Como é que vai? Hoje eu quero estar falando aqui com vocês sobre a diferença entre alergia e intolerância alimentar. Quantas vezes a gente já comeu determinado tipo de alimento e já teve alguns tipos de sintomas gastrointestinais, ou então o lábio começou a inflamar? Eu quero te dizer que é uma diferença. Não necessariamente você pode ser ter alergia a algum tipo de alimento, às vezes você tem intolerância. E qual é a diferença que isso acontece? Então, nas alergias, quando você come determinado alimento e acontece alguns tipos de sintomas já imediatamente, ou seja, o seu organismo ele começa a produzir alguns tipos de anticorpos, chamado IgE, imunoglobulina E. Ele reconhece esse alimento como se fosse um soldado do mal e aí começa a combater, o seu organismo começa a liberar alguns tipos de substâncias que promovem essas reações, que são esses sintomas, que são inflamação, vermelhidão, Então, e acontece imediatamente logo após que você entre em contato com determinado tipo de alimento. Já na intolerância alimentar, diferente da alergia, você come determinado tipo de alimento, não necessariamente você vai ter uma reação imediata. Você tem uma reação tardia, ou seja, 30 minutos depois, 2 horas depois, e geralmente vem acompanhado de reações gastrointestinais, ou seja, você tem vômitos, você tem diarreia e outros tipos de sintomas, Mas como é que eu vou saber diferenciar entre um e outro? Além dos sintomas, que em uma é imediato e outra é tardio, você tem alguns tipos de exames de sangue também que pode ser feito. No caso das alergias, existem os IgEs específicos. Eu quero saber se eu tenho alergia a leite. IgE específico para leite. Eu quero saber se eu tenho alergia a ovo, ou a gema do ovo, ou a clara do ovo. Existe um exame de sangue chamado IgE específico para a gema de ovo, IgE específico para a clara de ovo, ou IgE específico para o ovo. Então, assim, de acordo com o que é o sintoma, vai se investigar. No caso das alergias, também existe um exame que é feito na pele da pessoa, aplicado determinados tipos de substâncias, vamos dizer assim, e é acompanhado 24 horas e 48 horas depois. E ali vai identificar quais foram as reações que aconteceram, Já na intolerância alimentar, que é ocasionada por ser tardia, geralmente é a imunoglobulina G que promove isso. Ou seja, o anticorpo que promove isso, No caso, as pessoas que a gente ouve muito falar, intolerância ao leite. Um exemplo disso, tomei um leite e 30 minutos depois comecei a ter diarreia, comecei a ter vômito. As pessoas têm intolerância ao açúcar do leite, não ao leite propriamente dito. Aí ela faz um exame chamado de teste de intolerância à lactose. Ou seja, vai coletar o sangue dela em jejum, ela toma uma quantidade de lactose de acordo com o peso e a altura dela, que é medido, e aí 30 minutos e 1 hora depois ela colhe mais o sangue novamente. E aí vai ser feita uma comparação dessas dosagens dessa lactose no organismo da pessoa para saber se ela digeriu ou não. E aí sim vai ter o diagnóstico. Tá bom? Então eu espero ter ajudado sobre principalmente o que é a diferença entre alergia e intolerância, Os sintomas da alergia já é imediato, vermelhidão, inflamação, e sintomas da intolerância geralmente são sintomas gastrointestinais e que vêm tardiamente, tá bom? Espero ter ajudado e até a próxima. Abraço!